Muito bom dia a todos. Estamos ao vivo, inseridos no sistema da internet com a transmissão da primeira sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso nesse ano de 2028. Fica aqui então minha saudação a todos os colegas que compõem esse sodalício, ao seu Procurador Regional Eleitoral, nossos servidores, que são sempre presentes e nos viabilizam a realização dessas sessões. Fica também um cumprimento à sociedade, a todos os advogados, a todos que acompanham essa sessão, sejam todos bem-vindos. Esperamos que possamos ter um ano de muitas realizações, um trabalho profícuo em nome da Justiça Eleitoral. Ficou aprovada a ata da última sessão realizada ainda no ano passado, diante da ausência de manifestação contrária. Não há pedido de preferência nem sustentação oral, de forma que nós seguiremos a pauta normal, e eu já faço aqui o anúncio, ou melhor dizendo, o pregão, do número 1 da pauta, que é uma prestação de contas, que é a 0601100, da relatoria do eminente doutor Fábio Henrique. Cuida-se de uma prestação de contas ao cargo de deputado estadual, eleições 2018, requerente Joaquim Virgenir Xavier de Brito, deputado estadual. A relatoria desses autos, como já mencionada, é do Dr. Fábio Henrique, a quem passo a palavra. Dr. Fábio Henrique, o senhor está sem som. Oi, não me ouve? Sim, agora voltou. Prestação de contas. É um pouco baixo, né, doutor Fábio? Se o senhor tiver como aumentar o... Está baixo? Está baixo. Eu não sei se os colegas estão percebendo também baixo, estão recebendo o som dele. Né? Acho que tem aquele sonzinho, o microfone do lado, acho que tem como aumentar. Vou passar para outro colega, presidente, enquanto eu vou ter... Aí, melhorou, doutor Fábio, melhorou. Talvez a senhora falar mais próximo do sistema de captação de som, fica melhor. Vamos tentar. Trata-se de prestação de contas do candidato Joaquim Virgenir Xavier de Brito, que concorreu ao cargo de deputado estadual em eleições 2018. Publicado o respectivo edital, não houve impugnação. A CCIA apresentou o relatório preliminar para a expedição de diligências, onde apontou irregularidades e impropriedades acerca das receitas e das despesas. Devidamente intimado para se manifestar sobre o relatório preliminar, o candidato requerente deixou transcorrer em branco o prazo assinalado. Em seguida, a CCIA apresentou parecer técnico conclusivo, onde revisou as irregularidades anteriormente apontadas, opinou pela desaprovação das contas e ainda manifestou da devolução da quantia de R$ 3.787 ao erário, referente aos itens 2.1 e 2.4. A doutora RE igualmente opinou pela desaprovação das contas pelos meus apontamentos da CCIA, apenas corrigindo que o valor a ser devolvido é de R$ 3.789. Posteriormente, a manifestação da doutora RE para ser conclusiva, o candidato se manifestou e apresentou documentos. Por fim, a doutora RE postulou pelo direcionamento do valor a ser devolvido a fundos públicos de saúde, tendo em vista a atual pandemia de coronavírus. Relatório, o relatório ficou um pouco prejudicado, doutor Fábio. Eu não sei se os colegas também receberam, mas conseguiram entender inclusive porque o voto de Vossa Excelência está disponibilizado já para os colegas, né? Tem alguma dúvida com relação ao relatório? Podemos continuar, apesar dessas... nós estamos com um probleminha, viu, doutor Fábio? Mas tudo bem, vamos os colegas fizeram a compreensão. Agora melhorou. Não, já sumiu. Fábio, tenta no botão do microfone, tem uma setinha para cima, aí no Select a Microphone você escolhe o outro tipo aí, às vezes tem um tipo diferente. Agora está fechado o seu som, né? Você sabe disso, né? Seu som está fechado agora, Fábio. Fábio, está fechado. Oi. Está fechado seu som. Agora não, a gente está te ouvindo. Fala aí, Fábio. Aí.
Fala alguma coisa aí, Fábio, só para a gente tentar ver se está funcionando bem agora. Oi. Melhorou. Então vamos lá. Colhe então o parecer do senhor procurador eleitoral. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, doutor Fábio, demais juízes do tribunal, todos que assistem. A Procuradoria mantém parecer pela desaprovação das contas, especialmente porque as irregularidades elas perfazem 75% dos recursos manejados e são graves, envolvem recursos públicos. Enfim, a Procuradoria, então, por esse motivo principal, mantém o parecer pela desaprovação das contas. Mantido o parecer, retorna a palavra ao senhor relator. Obrigado. Então, estão me ouvindo? Agora sim, doutor Fábio. Ficou alto e claro e bom som. Ah, que ótimo. De início, antes de adentrar no mérito, esclareço e declaro que não levei em consideração para a formação de minha convicção os justificativos apresentados pelo candidato após a emissão do parecer conclusivo e da cota ministerial. Portanto, de maneira flagrantemente intempestiva. Filio-me ao entendimento deste tribunal, no sentido de que, salvo circunstâncias excepcionais de determinado caso concreto, o que não se verifica nestes autos, não devem ser conhecidas as alegações e peças apresentadas depois do parecer técnico conclusivo, quando este não inovou nas impropriedades anteriormente apontadas. Neste processo, o parecer tratou apenas de questões que já haviam sido expressamente indicadas no relatório preliminar. Ademais, a manifestação extemporânea do candidato sequer tratou de todas as irregularidades apontadas anteriormente. Dito isto, passo ao julgamento. Foram declarados por outros candidatos doações estimadas em favor do prestador, mas não registradas na presente prestação de contas. Houve gastos de R$ 2.707, recursos do Fundo Especial, com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som. Esse valor deve ser devolvido ao Tesouro Nacional. Foram identificadas omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização. Não foram localizados documentos fiscais que comprovem a regularidade das despesas, com recurso do Fundo Especial, com fornecedor Posto Avenida e com fornecedor Carajás Pneus, conforme item 2.3. Esse valor também deve ser devolvido ao Tesouro. Houve gastos de R$ 430 com aquisição de pneus e serviços de alinhamento, recursos também do Fundo Especial, mas não consta registro de locação de veículo ou doação estimável de uso de veículo automotor. O valor também deve ser devolvido ao Tesouro Nacional. Todas as irregularidades com reflexo financeiro consubstanciam 75,85% dos recursos movimentados na campanha, cuja maioria envolve recursos públicos, a inviabilizar qualquer possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em favor do candidato prestador. Por último, quanto ao pedido da doutora PRE, eu decido naquele sentido que a gente já vem decidindo. Então, com essas considerações, em harmonia com os pareceres técnicos do Ministério Público, eu julgo desaprovadas as contas do candidato Joaquim Virgenir Xavier de Brito referentes aos pleitos 2018 e determino ao candidato a devolução da conta de R$ 3.689 ao Tesouro Nacional no prazo de 5 dias. É o meu voto, senhor presidente. O voto foi bem sintetizado. Aos colegas, alguma dúvida com relação à posição adotada pelo relator? Todos acompanham? Então, o resultado do tribunal, a unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Da relatoria também do doutor Fábio Henrique, é o segundo da pauta, na verdade é um embargos de declaração no recurso eleitoral 00024. Cuida-se de embargos de declaração no recurso eleitoral, representação por doação de recursos acima do limite legal, pessoa física. Embargante Antônio Domingo Rufato. O embargado é a Procuradoria Regional Eleitoral, não há manifestação, por isso mesmo, e a relatoria, como dita, do doutor Fábio Henrique, a quem passo a palavra. Não, senhor presidente, obrigado. Em análise, embargos de declaração, oposto por Antônio Domingos Rufato, faço acordo do TRE, MT número 27433, decisão colegiada que a unanimidade deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante contra a sentença proferida pelo juízo da 24ª Zona Eleitoral. Esta representação trata de doação em excesso para campanhas eleitorais no pleito de 2016. Eu cito aqui a ementa do acórdão embargado, que eu
Vou pôr pausa da leitura. O embargante sustenta em síntese que os recursos financeiros apurados como doação em excesso se voltaram, na verdade, para a própria campanha eleitoral dentro dos limites da lei de regência. Afirma que apenas uma parcela mínima do que doou foi direcionada para outros candidatos, sem extrapolar o limite imposto pelo artigo 23 da Lei 9.504. Alega que tais fatos não teriam sido enfrentados na fase recursal. Por isso, requer o acolhimento dos declaratórios com a consequente modificação da decisão de mérito da representação. Eu relatório, senhor presidente. Não há emissão de parecer. Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado. Antes de julgar os presentes embargos, é necessário registrar que existe nos autos uma certidão expedida pela Secretaria Judiciária dando conta de que este recurso seria intempestivo. Contudo, um olhar mais atento revela a realidade distinta, porque o acórdão foi publicado numa quinta-feira e os embargos foram interpostos via fax no dia 12 de agosto de 2019, uma segunda-feira, prazo final para sua interposição. Posteriormente, também dentro do prazo legal, o embargante apresentou a petição original dos declaratórios devidamente assinada. O equívoco possivelmente ocorreu porque a etiqueta de registro do sistema SADP contém a data de 13 de agosto de 2019, um dia depois, mas o procedimento de registrar uma petição no então sistema SADP era questão interna do setor de protocolo deste regional. Era bastante comum, inclusive, que uma petição fosse registrada no SADP alguns dias depois de sua efetiva chegada nesta corte. Portanto, os embargos são tempestivos e assim eu os conheço. Em relação ao mérito, o embargante se limita a apontar suposta omissão do julgado, consistente na não apreciação da informação de que os recursos financeiros por ele doados a partido político, em sua grande maioria, voltaram à sua própria campanha eleitoral. A argumentação foi enfrentada, conforme se pode facilmente constatar em trechos do voto da relatora, dos autos à época, ao julgar o recurso eleitoral. Abro aspas. Em primeiro lugar, a sentença, de maneira correta, expressamente excluiu do cálculo do valor das doações a quantia que o recorrente utilizou na sua campanha, a título de recursos próprios, R$ 45 mil. Essa utilização de recursos próprios é permitida pelo parágrafo 1º-A do artigo 23 da Lei 9.504. O repasse de R$ 45 mil não foi objeto de apreciação pela sentença, exatamente porque esta representação foi baseada nas regras previstas no caput e no parágrafo 1º do artigo 23 da Lei das Eleições. As normas estabelecem o regramento da doação feito por pessoa física a terceiros, o que o candidato recorrente transferiu a si mesmo passou ao largo da presente ação. O segundo argumento do recorrente, também desarrazoado, é que dentre os R$ 60 mil em dinheiro doados ao diretor municipal do PSDB, aproximadamente 53 mil foram utilizados em sua própria campanha. Essa quantia em dinheiro teria, por assim dizer, voltado ao candidato nas suas próprias palavras. Contudo, basta consultar as folhas 8 a 10 dos autos para verificar que as dezenas de repasses feitos pelo PSDB ao candidato Antônio foram doações estimadas, ou seja, foram bens e serviços que receberam uma estimativa em dinheiro. O partido não doou pecúnia ao candidato. Assim, não há como tentar misturar ou tentar compensar a doação da pessoa física Antônio ao partido, R$ 60 mil em dinheiro, com as doações estimadas, bens e serviços que o PSDB fez ao candidato a prefeito Antônio. São espécies distintas de doações e não se confundem. Ao contrário do que afirmou o embargante, não houve qualquer omissão. Seus argumentos foram especificamente enfrentados no julgamento do recurso eleitoral por ele interposto. Tanto a questão dos recursos próprios que ele utilizou em sua campanha, quanto a questão da impossibilidade de compensação entre o valor em pecúnia doado ao PSDB e as doações estimadas em dinheiro que o partido fez em favor do candidato. Com essas considerações, rejeito os embargos. É como voto, senhor presidente. Algum voto diferente do posicionamento adotado pelo eminente relator? Então, o tribunal, à unanimidade, rejeitou os embargos nos termos do voto do relator. Doutor Gilberto do Sítio, 3 da pauta da vossa relatoria, é o recurso eleitoral 00026, da comarca de Várzea Grande, melhor dizendo, da zona eleitoral de Várzea Grande. Trata-se de um recurso eleitoral na prestação de contas, desaprovação ou rejeição das contas, campanha eleitoral referente às eleições de 2018, PSB, Partido Socialista Brasileiro de Várzea Grande. Recorrente é o próprio Partido Socialista Brasileiro e o recorrido é a Procuradoria Regional Eleitoral. A relatoria é do Dr. Gilberto Bussic, a quem passo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Socialista Brasileiro contra a decisão exarada nos autos em que teve suas contas como não prestadas. O juiz julgou as contas como não prestadas, posteriormente eles ingressaram com um pedido apresentando todas as contas e depois o juiz julgou como rejeitadas as contas. Eles interpõem um recurso e essa conta foi rejeitada em virtude de que eles não teriam aberto a conta bancária exigida pela legislação. Portanto, resumidamente, o recurso trata-se disso, senhor presidente. A douta Procuradoria opina pelo provimento do mesmo. É o relatório. Senhor procurador? A Procuradoria mantém o parecer, que nesse caso é pelo desprovimento do recurso, né, doutor? Provimento, senhor procurador. É o 002669, né? De voz é grande. Eu acho sim. que é desprovimento, doutor Gilberto. Está errado aqui, ok. Ok. Pelo menos a anotação, então, mantido o parecer pelo desprovimento. Ok, obrigado. Retorno a palavra. Ao contrário do parecer, senhor presidente, eu estou dando provimento em virtude de que as contas, primeiro, foram consideradas não prestadas, depois elas foram rejeitadas pela ausência da abertura de conta bancária, que nós sabemos que é obrigatório. Ocorre que trata-se de eleição de 2018. O partido já foi penalizado por todo esse tempo, não recebeu o que tinha que receber, não teve movimentação financeira, então eu estou dando provimento ao recurso em virtude de que, inicialmente, destaca que os presentes autos versam sobre a regularização ou não das contas, que antes foram julgadas como não prestadas, em outros autos, cuja decisão já foi transitada e julgada. Pois bem, considerando que a abertura de contas era obrigatória para os partidos ativos durante a eleição de 2018, a sua não abertura revela descumprimento da resolução vigente. No entanto, a ausência de abertura de conta não pode ser fator impeditivo da análise de requerimento de regularização, sob pena de se impor ao órgão uma penalidade de caráter perpétuo. Em razão da impossibilidade de abertura de conta bancária neste momento, exigi-la agora para regularização significa revestir de perpetuidade da situação de inadimplência. Eu cito aqui dois julgados, um do Tribunal de Goiás e o outro do TRE de Santa Catarina, e estou dando provimento ao recurso, senhor presidente. Um esclarecimento, doutor Gilberto, parece que antes tem uma preclusão de juntar de novos documentos, é uma preliminar, Vossa Excelência está afastando? Eu estou analisando em conjunto, senhor presidente. Ah, está em conjunto. Tá. Naturalmente fica afastada, né? Isso. Presidente, eu também tenho uma dúvida aqui. Desculpa, pode continuar, tem os... Sim, mas se for relevante, eu acho que seria interessante, porque aí esclareceria até os demais colegas. Por favor, pode fazer. Nesse caso aqui, o juiz de primeira instância, ele havia julgado as contas, né, do SIC, e aí você está dando provimento para não... Na verdade, o que aconteceu? O juiz, na sentença dele, julgou como não prestadas. E o partido disse, não, a sentença está errada, nós prestamos. E juntou novamente os documentos. Aí o juiz corrigiu dizendo que prestadas, mas desaprovadas, por causa da ausência dessa conta bancária. E como transitou em julgado já essa decisão, eles entraram com esse pedido de regularização, o que o juiz negou. Ok. Certinho. Um voto do desembargador Sebastião Barbosa. De acordo. Doutor Sebastião Monteiro. De acordo, senhor presidente. Fábio Henrique. Relator, senhor presidente. Doutor Bruno. O relator, senhor presidente. Doutor Jacques Coutinho. Com o relator. Resultado, o tribunal, à unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em dissonância com o parecer ministerial. Doutor Fábio Henrique, 4 da pauta, uma prestação de contas 00057. Na verdade, é um embargo de declaração na prestação de contas anual do exercício financeiro de 2014 do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, de Mato Grosso. Embargante é o PSDB de Mato Grosso,
A relatoria é de Vossa Excelência, não há emissão de parecer, pelo menos é o que consta aqui na minha anotação, e eu passo então a palavra ao eminente relator. Obrigado, presidente. Trata-se de embargo de declaração oposto pelo Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, face ao acordo TRE número tal, que por unanimidade aprovou com ressalvo suas contas relativas ao exercício financeiro de 2014. Segue aqui a transcrição do acordo, do qual eu os poupo da leitura. O embargante alega, em síntese, que a decisão colegiada padece de omissão ao não consignar os períodos em que o partido deixou de receber cotas de participação do fundo partidário, decorrentes das penalidades impostas em razão da desaprovação de suas contas, relativas aos exercícios financeiros de 2006 e 2007. Sustenta ainda que esta Corte Eleitoral se omitiu ao não apontar o quantitativo de meses de suspensão do recebimento das cotas partidárias correspondente a cada um daqueles anos referidos. Requer o provimento dos embargos e a integração do julgado. Não há manifestação. Ministerial é o relatório. Sigo. Palavra, você. Certo. A pretensão da agremiação embargante não procede. Ao proferir o voto que conduziu o julgamento, a então digníssima relatora tratou especificamente do recebimento pelo PSDB das cotas do fundo partidário, mesmo estando impedido por força das decisões judiciais que desaprovaram suas contas dos exercícios 2006 e 2007. Sigo a seguir, recorte do referido voto para elucidar a questão. Abre aspas. De acordo com a CCA, a agremiação recebeu cotas do fundo partidário no montante de R$ 59.071,88, no período em que a mesma estava penalizada com suspensão de recebimento deste tipo de recurso, em virtude da desaprovação das contas referentes aos exercícios 2006 e 2007, conforme decisão proferida nos acordos número tal e tal. Nos períodos de 16 de outubro de 2013, 16 de abril de 2014 e 11 de setembro de 2014 a 10 de janeiro de 2015, o partido estava penalizado com suspensão de recebimento de recursos do fundo partidário em virtude da desaprovação das contas referentes aos exercícios de 2006 e 2007, respectivamente. É incontroverso o recebimento de cotas do fundo partidário no montante de R$ 59.071,88 no período vedado. O que alega a agremiação é que as comunicações ao Diretório Nacional do PSDB só ocorreram posteriormente, em 13 de fevereiro de 2014 e 23 de outubro de 2014. Porém, o órgão regional estava ciente da impossibilidade de receber os recursos e deveria tê-los recusado. A justiça do Colégio do TSE posiciona-se no sentido de que a suspensão dos repasses dos valores relativos ao fundo partidário pelo Diretório Nacional ao órgão regional deve ocorrer a partir da publicação da decisão do TRE que rejeitou as referidas contas. Ainda orienta que deve o Diretório Regional devolver os valores recebidos indevidamente ao Diretório Nacional, que, por sua vez, os devolverá ao Tesouro Nacional. E segue aqui um precedente nesse sentido. Dessa forma, inexiste omissão a ser sanada no aresto, uma vez que, como bem ressaltou a relatora à época do julgamento, a eventual discordância do embargante com os valores provenientes das cotas do fundo partidário deve ser arguida durante a fase de cumprimento de sentença, ou em outra hipótese, por intermédio de recurso próprio. Vê-se, pois, claramente que a via eleita pelo embargante constitui meio inadequado para providência objetivada. Com estas considerações, rejeito os embargos. É como voto, senhor presidente. Algum voto contrário, eminente relator? O Tribunal, à unanimidade, rejeitou os embargos nos termos do voto do doutor relator. Doutor Bruno, o 5 da pauta é de Vossa Excelência, de sua relatoria. Aqui está cadastrado como petição civil, é 0600359. Alto Taquari, a procedência é um pedido de regularização de contas julgadas não prestadas à eleição geral de 2018, candidato a deputado estadual. O requerente é José Walter Batista dos Santos. A relatoria é do doutor Bruno, a quem passo a palavra. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares. Cuida-se de requerimento de regularização de contas julgadas não prestadas do candidato ao cargo de deputado estadual, José Walter Batista dos Santos, referente às eleições de 2018. A Coordenadoria de Controle Interno e a Procuradoria Regional Eleitoral manifestaram-se pela regularização, pelo deferimento do pedido de regularização das contas. É o relatório, senhor presidente. Procurador? Eu mantenho o parecer pelo deferimento da regularização das contas.
Retorna a palavra, senhor relator. Senhor presidente, eu estou em consonância deferindo o requerimento de regularização das contas do candidato José Walter Batista dos Santos, porque os requisitos legais para tanto foram cumpridos. É como voto. Colegas, algum posicionamento contrário, eminente relator? Resultado, o tribunal, à unanimidade, deferiu o pedido de regularização das contas de campanha do requerente, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Bruno, Vossa Excelência também é o relator do sequente, que é o 6, é uma prestação de contas 0601221. A prestação de contas do partido político da direção estadual da eleição de 2018, o requerente é PCdoB, Partido Comunista do Brasil, diretor estadual de Mato Grosso, requerente também Meire Rose dos Anjos Oliveira, também requerente Manuel Francisco de Vasconcelos Mota. Relatoria do Dr. Bruno, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares. Prestação de contas do Partido Comunista do Brasil referente às eleições, contas eleitorais do ano de 2018. A CCIA manifestou-se pela desaprovação das contas e a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas. É o relatório, senhor presidente. Senhor procurador? Mantenho o parecer pela aprovação com ressalvas. Mantido o parecer. Senhor presidente, eu estou desaprovando as contas em consonância com a manifestação do órgão técnico. Aqui, o partido arrecadou, nas eleições de 2018, R$ 1.300. Ocorre que ele contraiu despesas na ordem de R$ 2.600, as quais o partido não adimpliu essas despesas, tampouco lançou como dívidas de campanha na sua prestação de contas anual. Esses R$ 2.600 superam o valor de 100% do valor arrecadado, o reflexo financeiro, portanto, é superior a 100%, muito embora ambos, tanto a arrecadação quanto a despesa irregular, sejam percentuais pequenos. Além disso, há um recurso de origem não identificada, R$ 100 e poucos, e também depósitos de R$ 58 de origem do fundo partidário, mas que foram depositados irregularmente na conta outros recursos. Diante dessas três irregularidades, eu estou desaprovando as contas de campanha do PCdoB, determinando a devolução ao Tesouro desses R$ 100 e o depósito em conta do fundo partidário desses R$ 58. É como voto, senhor presidente. Está desaprovando. Algum posicionamento contrário ao eminente relator dos colegas? Então, o resultado do tribunal, à unanimidade, desaprovou as contas do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, referente às eleições de 2018, nos termos do voto do doutor relator, em dissonância com o parecer ministerial. Então, Gilberto Bussic, o seguinte aqui é da sua relatoria, é o 7 da pauta, é o recurso eleitoral 0600697. É um recurso eleitoral na representação, na conduta vedada ao agente público, inelegibilidade, abuso do poder econômico ou político em Cáceres, Mato Grosso. Recorrente, Partido Social Cristão de Cáceres, recorrido Odenilson José da Silva, que é o vice-prefeito na eleição de 2020. Relatoria do Dr. Gilberto Bussic, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. A controvérsia dos autos gira em torno do fato de que o Partido Social Cristão, PSC de Cáceres, ingressou com uma representação em desfavor de Odenilson José da Silva, candidato a vice-prefeito nas eleições de 2020, em face de que ele não teria se desincompatibilizado do cargo de médico do Hospital Regional de Cáceres. Segundo alega o partido recorrente, esse fato da desincompatibilização ocorreu posteriormente à impugnação ao recurso de candidatura, ao registro de candidatura. Por isso eles entraram com essa representação. O Ministério Público adota a Procuradoria-Geral em parecer pelo não provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Ouço, senhor procurador. A Procuradoria mantém o parecer pelo não provimento do recurso. Mantido o parecer, senhor relator, com a palavra. Senhor presidente, tem mais pares. O
juiz de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em virtude de que trata-se de matéria infraconstitucional. Então, o recurso cabível seria impugnação ao recurso de candidatura. O partido não entrou com essa impugnação em tempo hábil e entrou posteriormente com essa representação. Porque ele diz que essa não desincompatibilização é fato superveniente. Mas o fato não é superveniente, ele não se desincompatibilizou. Ele continuou como médico desde o começo. Portanto, eu também entendo que a ação cabível seria impugnação ao registro de candidatura pela não desincompatibilização de cargo público. E eu estou aqui também, nos termos do parecer, improvendo o recurso, senhor presidente. Voto do desembargador Sebastião Barbosa. De acordo. Doutor Sebastião Monteiro. Relator, senhor presidente. Fábio Henrique. O relator, senhor presidente. Foi Bruno. O relator, senhor presidente. Foi Jackson. Com o relator, senhor presidente. Então, o resultado, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do outro relator e em consonância com o parecer ministerial. Doutor Sebastião Monteiro, esse é o último da pauta jurisdicional, é o 8 da pauta, é o recurso eleitoral 0600-300. Recurso eleitoral na representação, propaganda política eleitoral, folhetos, volantes, santinhos impressos, denúncia anônima, compartilhamento de material impresso, eleição suplementar, cargo senador, eleições 2020, cargo de prefeito e vereador. Recorrente, Jefferson Augusto Lordano. Recorrente também, Ana Maria Urquiza Casagrande. Recorrido, Ministério Público Eleitoral, relatoria do Dr. Sebastião Monteiro, a quem passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso inominado eleitoral interposto por Ana Maria Urquiza Casagrande e Jefferson Augusto Lordano em face de sentença proferida pelo magistrado da 29ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral e aplicou multa no valor de R$ 5.000 aos recorrentes em razão do compartilhamento de material impresso entre campanhas ao cargo de prefeito e vereador no município de Nova Maringá, nas eleições municipais de 2020, e o cargo de senador nas eleições suplementares. Os recorrentes alegam a imprecisão da decisão que aplicou a multa pelo descumprimento do artigo 2º da resolução, uma vez que o mencionado dispositivo não prevê o cabimento da multa no caso do descumprimento. Aduzem ainda que a determinação contínua liminar foi cumprida, não havendo razão para a aplicação da multa no valor de R$ 5.000. Requer, ao final, que seja conhecido e provido o presente recurso. O magistrado, no juízo de retratação, manteve a decisão. O Ministério Público encontra razões pugna pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença. Adota a Procuradoria Regional Eleitoral no mesmo sentido. É o relatório, senhor presidente. O senhor procurador eleitoral? A Procuradoria mantém o parecer pelo desprovimento do recurso. Retorna a palavra, senhor relator. Senhor presidente, eminentes pares, esta matéria que está sendo veiculada no presente recurso já foi exaustivamente debatida por este plenário. E aqui eu estou dando parcial provimento ao recurso para afastar a aplicação da multa que foi fixada na instância de origem. E o faço com fundamento em dois precedentes aqui, já do tribunal, um do Dr. Gilberto Bussic, que a unanimidade fixou esse entendimento, salvo engano também um precedente do Dr. Jackson Coutinho, da relatoria do Dr. Jackson Coutinho, que também afastou a aplicação da multa em razão da ausência de previsão legal da incidência de multa por descumprimento do artigo 2º da resolução 2512.
e nas duas oportunidades foram reformadas a sentença apenas neste ponto para afastar a aplicação da multa. Por todo exposto, em dissonância com o parecer do Ministério Público, eu estou conhecendo e dando parcial provimento ao recurso apenas para afastar a multa no valor de R$ 5.000 aplicada aos recorrentes. É como voto, senhor presidente. Senhor Fábio Henrique. Acompanho o relator, senhor presidente. Senhor Bruno. Com o relator, senhor presidente. Carlos Coutinho. Com o relator, senhor presidente. Gilberto Bussic. Também com o relator. Desembargador Sebastião Barbosa. Então, o resultado do tribunal, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator e em dissonância com o parecer ministerial. Colegas, o que tínhamos hoje da pauta jurisdicional já está cumprido. Nós temos 2 processos previstos em pauta de matéria administrativa, que são da minha relatoria. Um deles é relacionado à nova minuta de resolução em relação ao calendário das sessões, agora para os meses de fevereiro, março, abril. E um outro é relacionado à questão de prestação de contas, da ASEPA, que nós também vamos trazer amanhã, porque eu vou dar uma olhada também na questão principalmente do calendário de sessões, para a gente verificar, porque nós vamos ter que fazer as eleições lá em Torixoréu. E aí eu quero ver esse calendário para a gente concentrar algumas sessões próximos da data aprazada para as sessões. Inclusive também vamos trazer também já o calendário da realização dessas sessões, melhor dizendo, dessa eleição lá de Torixoréu. Então quero trazer amanhã também para a gente aprovar o calendário, né, com relação aí a essas eleições, já para dar o início a esse processo lá na zona eleitoral de Torixoréu. É a primeira oportunidade que nós vamos ter para deliberar sobre o assunto, e amanhã mesmo já está programado para trazer, e aí eu vou submeter os colegas aí para a gente já começar. Pois não, doutor Bussic. Só ressaltando aquela questão minha das quartas-feiras. Mas vai ser só essa, viu, doutor Bussic? Na semana que vem nós retomamos, porque vai ser normal terça e quinta. Só essa, porque essa aqui ainda vai ser a semana de janeiro, por isso que essa semana nós teremos todos os dias as sessões, e aí é para poder até cumprir aí um número mínimo de 8 sessões, mas a partir de fevereiro, março, abril, nós vamos continuar aí sim, terça e quinta, que como era as anteriores, antes de iniciarmos as eleições. Pois não, doutor? O senhor tocou no assunto aí do Torixoréu, já tem uma previsão de data ou não? Seria 9 de abril. 9 de abril. Porque nós temos que basear no calendário das resoluções, né, que estão estabelecidas lá pelo TSE. Então, ele tem uma previsão em março, mas eu preferi jogar para abril, porque março está muito concentrado, está muito em cima, e a gente corre um risco aí de ter algum problema. Então, a data subsequente prevista no calendário é 9 de abril. Acho que é 9 de abril, eu não tenho ainda uma certeza, mas é início de abril. Mas amanhã eu vou trazer. Que consta para mim 11 de abril. 11. 11? Então seria 11. Como diz o Luiz Carlos da Costa, eu não assento praça nesse, mas é simples. Se for um domingo, naturalmente vai ser 11 de abril. Mas então é o que tínhamos hoje em pauta. Eu agradeço a participação de todos, cumprimento a todos, agradeço aí aos nossos seguidores e cumprimento também ao público em geral que tem acompanhado essa sessão. Está encerrada a sessão. Antes, doutor Mauro, tem alguma leitura de acordos, algum pronunciamento? Não, senhor presidente, a partir de agora não teremos mais as leituras. Então fica encerrada a sessão, agradeço a participação de todos e convido-os para que estejamos juntos também amanhã, no mesmo horário, às 9 horas, para mais uma sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia.